Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vai falar sobre a síndrome de burnout. E para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Alicia Pinheiro, que é psicóloga clínica e atende na clínica Cognitiva.eu. Vamos então falar sobre a síndrome de burnout, né? O que seria então a síndrome de burnout, doutora Alicia? Então vamos começar pelo nome, né? O burnout é um termo em inglês que significa queimar por completo. É uma autocombustão, é como se a pessoa, entre aspas, pegasse fogo. Ou seja, o que significa então a síndrome de burnout? É um esgotamento físico e mental. Também é muito conhecido como estresse crônico. Então a pessoa ela entra no nível de esgotamento por completo, ela perde completamente a energia, né, a motivação ou a ação na vida dela. É uma síndrome que está muito ligada com a vida profissional das pessoas. É tanto que originalmente, que o pesquisador, né, a pessoa que trouxe esse nome, né, o burnout, ele se chama Herbert Freudenberger. E isso aconteceu com ele próprio, então por isso que ele foi pesquisar. Exatamente. E então, originalmente, essa síndrome, ela foi pesquisada e viu-se que em profissionais, por exemplo, na área da saúde, médico, psicólogo, assistente social, enfermeiros, recepcionistas, pessoas de maneira geral, que atendem ao público, que tem um contato intenso com o público, começaram a ter alguns sintomas do burnout, né, por causa desse esgotamento. Sabe, uma demanda energética, uma demanda o tempo inteiro, né, as pessoas ali parece que sugando, né? Só doando. E a pessoa doando, né? O tempo todo, né? Doando o tempo todo. Então, chega um ponto onde ela se esgota. É curioso porque a pessoa às vezes não percebe que está chegando no seu limite. Por isso que é uma síndrome que acomete muito os profissionais de alto desempenho. Geralmente são pessoas profissionais muito bons, muito comprometidos com o trabalho, que se cobram muito, que tem um nível de perfeccionismo. Né? Ou seja, aqui nós estamos então trazendo alguns aspectos... Uma dedicação excessiva ao trabalho. Então, se você for pensar em termos de personalidade, quais as características de personalidade que pode, vamos dizer, ser uma chave para a pessoa ter desencadear a síndrome de burnout. Seria isso, seriam os profissionais de alto desempenho, extremamente comprometidos, workaholic, né? Perfeccionistas, que realmente querem levar aquilo até as últimas consequências. Não tem nada de errado até certo ponto, desde que a pessoa ela compreenda e tenha consciência do limite do seu corpo. Porque se o burnout é um esgotamento físico e mental, não é? Ou seja, a pessoa ultrapassou o limite dela, o limite físico, o limite emocional, o limite mental. E aí é onde está, vamos dizer, a falha, né, nesse processo, que acaba psicologicamente sendo uma fuga por alguma coisa. Alicia, mas como é que a pessoa identifica, então, que ela pode chegar nesse nível? Porque se você disse quando a pessoa estoura de uma vez, queima queima os parafusos, não há um dado que coloque, não, olha, stop, você tem que parar antes do burnout, ou a pessoa de tão obcecada pelo trabalho, pelo profissionalismo, não se dá o tempo de ver isto. Geralmente não, é por isso que entra no burnout. Mas é interessante pensar o seguinte, Rosânia, a característica principal, vamos dizer, né, dessa exaustão emocional, se fôssemos usar esse termo para o burnout, seria, por exemplo, a pessoa ela sente uma apatia, ou seja, ela está ali como se fosse completamente desmotivada, né? Assim, apática, sem energia, sem vibração, né? Ela pode, por exemplo, sentir depressão, falta de motivação, uma insatisfação ocupacional, uma frustração, falta de autoconfiança, uma pouca autonomia na vida e no desempenho profissional, gera problemas de relacionamentos interpessoais e profissionais. Então veja, há várias questões aqui que nós citamos, né?
Por que falta de autoconfiança, se nós falamos agora há pouco que são profissionais de alto desempenho? Porque, veja, a pessoa ela faz, se envolve e é cheia de energia e comprometida e tal. Só que aí ultrapassou o limite dela, né? Quando ultrapassou, ela começa a ter alguns sintomas do burnout. Então ela pode começar, por exemplo, a não conseguir mais desempenhar as suas funções como desempenhava antes. Por quê? Porque se sente mais cansada, porque se sente mais desmotivada, porque está se sentindo apática, está frustrada. Começa a aparecer uma série de questões emocionais. Mas ela não sabe direito o que é, simplesmente começou a sentir, né, aquilo. E frustra muito, porque profissionais assim começam a falar o seguinte: mas eu era bom, eu fazia melhor e agora eu não consigo, agora eu esqueço, agora eu tenho lapsos de memória, agora eu me canso muito rápido, agora eu me irrito muito fácil, tem alguma coisa estranha comigo. Então a pessoa às vezes, por que nós falamos de depressão também? Porque a pessoa ela pode começar a entrar nesses quadros. Ela se deprime porque ela era de um jeito, ela tinha um alto desempenho e agora ela não consegue mais ter. Por quê? Porque ela está nesse estresse crônico. Então é extremamente importante a pessoa perceber se ela está com algum desses sintomas para parar. Por quê? Senão a pessoa ela entra no nível de autocobrança muito grande. E aí complica mais. E aí complica mais. Então a pessoa que ela é perfeccionista, ela leva tudo ali ao extremo, né, na profissão e tudo. Ela pode sim, ela tem chances de entrar em burnout. Por quê? Porque é tão perfeccionista, obsessiva por aquele trabalho, pelo resultado, que não mede os limites de si próprio, né, do seu físico, emocional, enfim, mental. Então, entrou em burnout, não consegue mais ter aqueles resultados que tinha antes, aí começa então, psicologicamente, a ter falta de autoconfiança, depressão, ficar mais inseguro até em relação aos colegas. Algumas pessoas, Rosânia, chegam ao ponto de criarem uma paranoia. Eles começam a achar que estão sendo perseguidos pelos colegas. Olha só. Por quê? É a mesma linha de raciocínio. Se eu era de um jeito, e na minha concepção, eu era melhor do que eu sou agora, então as pessoas estão a perceber isso. E aí a sensação que eu tenho é que estão todos a me vigiar, contra, me perseguindo, entende? Só que então a paranoia é um outro sintoma já bem grave do burnout. Um outro aspecto é a agressividade. A pessoa então com isso ela começa a ter um comportamento mais agressivo em relação aos colegas de trabalho, a familiares. Por quê? Ela está esgotada. E ela não sabe direito como lidar com aquilo e não assume às vezes aquilo e começa a reagir de maneira irritadiça, né, ou agressiva. Então, uma indiferença em relação aos outros também pode acontecer, né? Ela começa a ter um distanciamento em relação aos colegas. Pode ser em função da própria paranoia? Pode. Pode ser em função da própria insegurança? Pode. O que ocorre? Ela está com todos esses sintomas. Então é como se fosse vamos pensar um bichinho acuado que está com medo do mundo externo, começa parece que entrar numa caverna, assim, né? Ficar distante do mundo. Então é um pouco do comportamento da pessoa que está com burnout. Ela começa a se esquivar, né, do mundo, das pessoas, se distanciar. Por quê? Porque não está dando conta daquela demanda emocional, que ela própria não está entendendo o que está acontecendo. E isso se dá através do excesso de trabalho, Lícia, é isso? O excesso de trabalho e... Contato com muitas pessoas, você disse? Contato com muitas pessoas, por quê? Porque o contato com muitas pessoas exige, não é? Paciência, exige essa doação, exige... Às vezes você recebe uma carga grande das pessoas de fora. Então são trabalhos que geralmente... Há esse desgaste. Há esse desgaste maior. Mas não quer dizer que só essas pessoas tenham isso. Por exemplo, é muito estudado o burnout em professores. Há muitos professores que têm a síndrome de burnout e ainda não foram diagnosticados. E estão sofrendo hoje com isso, né? E como às vezes não há um entendimento, né? Então tem que manter-se ali. Por exemplo,
Às vezes não tem uma outra pessoa para substituir, ou tem que dar a aula ali para aqueles alunos, a escola, né, tem os seus compromissos e tudo. Então, veja, a pessoa ela fica numa situação que às vezes ela não tem opção, mas ela própria já não está aguentando aquilo. E é super importante, Rosane, a pessoa, ela realmente, se tem alguma dessas características que nós citamos aqui, ela precisa parar. Por quê? O remédio é parar, doutora Alice? Tem que parar, tem que dar um tempo, por exemplo, tem que reorganizar a vida dela, priorizar, dar atenção a ela própria, atenção ao corpo físico. Às vezes ela vai ter que colocar na agenda dela, por exemplo, um horário para fazer uma ginástica ou uma fisioterapia. Vai ter que colocar, às vezes, na agenda dela uma reeducação alimentar, não sei, depende de alguns casos, que às vezes a pessoa não tem nem tempo para comer direito, né? Vai ter que organizar a sua carga horária de sono, porque às vezes a pessoa numa situação dessa, uma das características do burnout é a insônia. A pessoa ela está tão nesse intoxicada, vamos dizer assim, porque também é uma palavra que a gente pode usar para caracterizar o burnout, uma intoxicação, né? Uma intoxicação das pessoas, de tudo, né? Da vida, vamos dizer assim. Satura tudo. Uma saturação, né? Bem forte. Então, esse tempo, vamos dizer assim, não é que ela vai sair e se isolar numa ilha deserta, né? Mas nesse tempo que eu quero dizer é da pessoa ter que ficar zen, né? Ela tem que reorganizar tudo. Horário para dormir, horário para comer, horário para... Enfim, é lógico que dentro da rotina dela, né? Dentro do que ela pode. Neste caso, então, a pessoa tem que ser encaminhada a um profissional, doutora Alicia. Tem, nesse caso, o psicólogo, a psicoterapia vai ajudar, porque a pessoa vai poder identificar que características da personalidade dela levam a esse tipo de comportamento e então a esta síndrome e a outras coisas, porque tem que descobrir a causa. Né? A síndrome é só uma ponta do iceberg. Então a psicoterapia vai ajudar nessa autoanálise, né? E assim a pessoa ela pode se curar, minimizar os sintomas e até mesmo se curar e ter uma qualidade de vida, enfim. E o que a doutora Alice aconselha caso os ouvintes identifiquem que tem esse problema? Qual que é a primeira tomada que tem que fazer? Se tiver mesmo já numa situação crônica, né, do burnout, de dar um tempo, pedir uns dias que seja, precisa ver o contexto de cada um, né, no trabalho e reorganizar a vida. A pessoa ela tem que ver assim, aonde que ela pode começar a reorganizar seus horários, sua agenda, sua vida de maneira geral. E procurar um profissional. Vamos dizer assim, no primeiro momento, nessa tua pergunta, acho que seria isso. A pessoa ver como é que dentro do meu contexto de vida hoje, eu posso reperspectivar minha vida. Sei lá, colocar numa lista as prioridades, né? Quais são as prioridades hoje, o que eu tenho para fazer essa semana, mas ter o tempo para ela. Às vezes a pessoa ela está com pouca carga horária de sono, às vezes ela precisa dormir. É o suficiente, né? Então tem assim algumas chaves que a pessoa precisa ajustar para poder funcionar melhor. No burnout ela está disfuncional, ela não está funcionando como ela deveria, né? Como um dia até ela funcionou, inclusive. Então, realmente é necessário parar, procurar um psicólogo, uma psicoterapia e reorganizar a vida dela toda. Para uma pessoa dessa, tem que chegar alguém, pegar uma plaquinha daquelas de stop, né? Chegar para a pessoa... Stop. É por pra aí. ver se consegue a pessoa dar qualquer coisa aqui que não está bem. Exatamente. Bom, doutora Alice, agradecemos aqui a sua presença no nosso programa, que é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Convidamos, obviamente, para um outro momento, para um outro tema. E muito obrigada. Eu que agradeço, Rosane. Obrigada a você, aos ouvintes e até a próxima. Até a próxima. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, da IAC, Academia Internacional da Consciência, e do programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, também da revista Zen Energy. Muito boa tarde, até o próximo programa. Revista Zen Energy.
todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.